Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito assim de algo que mexeu muito comigo. Então, assim, eu venho aqui gravar vídeos, né, falar de autoconhecimento e tal, e eu tô assim, eu falo que eu sou sei lá, uma cientista da minha própria vida. Eu tô tentando e eu não acho de forma alguma que eu seja mais evoluída ou melhor que ninguém, que vocês que estejam assistindo aqui, ou mesmo, né, às vezes vocês mandam perguntas e tal, eu tento trazer assim para minha realidade, para aquilo que eu compreendo, para aquilo que eu já vivenciei, já experimentei, né? E, inclusive, eu acho que o que é diferente, talvez, para mim aqui nesse canal é que eu venho falar de coisas que eu experimento na própria pele, que eu sinto, que eu vivenciei aqui, né? E por isso talvez vocês se identifiquem aí com aquilo que eu compartilho. Mas o que eu queria falar é que eu entrei em contato assim com o conceito, né, de codependência. Eu tinha assistido a um vídeo da Flávia Melissa, da Ariana Schlosser, onde elas estavam falando, né, da codependência. E parece que aquilo ainda não tinha caído a ficha. É como se eu tivesse em um nível aqui muito racional, mental, como se eu tivesse aquele conceito da codependência, mas como se eu não tivesse trazido aqui para o meu coração, né? E aí ontem, assim, especificamente, eu tinha feito um teste da Ariana Schlosser, onde ela falava, assim, de comportamentos codependentes e muitas coisas me chamaram a atenção, eu percebi totalmente, assim, gente, ela estava me descrevendo, né? Mas essa tendência que a gente tem de não só de ajudar as outras pessoas, inclusive ela fala assim de questões da infância, eu acho que isso serve para todo mundo. Difícil assim uma pessoa que fala assim, não, a minha infância foi perfeita, nunca teve problema nenhum, nunca tive preocupação nenhuma na infância, não tive nenhuma questão emocional na infância. Eu acho que é impossível isso, né? Mas ela fala assim que muitas vezes na infância a gente, por ter uma família problemática, a gente acaba desenvolvendo algumas defesas, algumas maneiras de defesa, como se a gente tivesse que cuidar das outras pessoas, porque no fundo a gente tem medo de que essas pessoas não conseguem cuidar da gente. Então a gente acaba se antecipando, né, e assegurando que essas pessoas vão ter a base necessária para cuidarem da gente, porque no fundo a gente acha que senão a gente vai ser abandonado. Que tem muito a ver com tudo isso que eu trago aqui, que é essa sensação que a gente tem de que a gente precisa fazer muita coisa para merecer o amor, que a gente nunca vai conseguir ser amado, né? Mas então, com relação a isso, eu queria trazer um aspecto porque tem um esforço da gente muito grande, e essa é a nossa dificuldade, eu acho que essa é a nossa confusão em quando a gente tem algum sentimento ali que a gente acha, não, isso aqui eu não quero sentir, tristeza, raiva, seja lá o que for, quando tem algum sentimento nesse sentido, a gente logo repele, né, esses sentimentos, a gente não quer vivenciar eles, e o que acontece? A gente acaba projetando nas outras pessoas. Então, primeiro, né, primeiro de tudo, assim, a gente está tão acostumado a fingir que a dor não está lá, a gente está tão acostumado a ignorar tudo isso que a gente sente, primeiro porque a gente acha que não devo nem sentir, e a gente está tão acostumado a jogar aquele jogo do contente, né, quem já leu o livro Poliana, então, assim, de trocar pensamentos negativos por pensamentos positivos. Ai, nossa, tô sempre numa boa vibe. Ai, a Juliana é aquela pessoa que, meu Deus, né? Toda vez que eu tô perto dela, eu me sinto tão bem e não sei o quê. Quantas vezes eu já ouvi isso? Ou quantas vezes as pessoas falam assim, nossa, você mudou a minha vida e tal. Mas de trazer, assim, como é que fala? Se esforçar quase assim para estar sempre num bom estado, naquilo que eu considero um bom estado, né? E aí de repente não perceber, não entrar em contato com a minha própria dor, com as minhas próprias necessidades e consequentemente, obviamente, não comunicar isso para as pessoas das minhas relações, me frustrar porque as pessoas não entendem as minhas necessidades e elas me veem como essa pessoa super fortona, resolvida, que não precisa de nada. E na verdade, o que a gente precisa é criar assim essas relações de troca mesmo, onde a gente percebe que todos nós, não é que precisamos das relações, mas é que as relações nos nutrem de alguma forma. E a gente, sim, todos nós temos necessidades, tristezas, aqueles momentos, aqueles lugares frágeis ali, né? E eu fico pensando que
eu fiquei pensando, né, que essa postura, sabe, de super-herói, assim, de que eu sou sempre aquela que tá sempre compreensiva, boazinha, disposta, disponível, né? E o quanto isso é cansativo pra gente, a gente continuar mantendo ali essa farsa, como se eu sempre tivesse que ser a compreensiva, a boazinha, não tem problema, faz o que você quiser comigo, né? Se você quiser sentar na minha cabeça, senta, ai, nossa, fica à vontade, quer que eu ponha uma almofada, né? Então, assim, essa postura que eu tô falando muito mais de mim, mas eu queria trazer aqui pra vocês, porque pra mim mexeu muito comigo, pra ver se você se identifica também com isso, e de perceber assim o quanto isso deixa as nossas relações na superficialidade, né? Então, por exemplo, também quando um amigo vem procurar a gente por ajuda, né? Então, eu achei, acho que eu já contei pra vocês, uma amiga, achei muito legal, que eu falei pra ela, nossa, eu tô com vontade de ir no meio da floresta, gritar, que nem uma louca. Ela falou assim, ai, quando você for, você me chama, vamos junto. Ela não falou, não, pra que fazer isso? Não faz isso, né? Nesse sentido, mas assim, de quantas vezes um amigo procura a gente, tá num momento difícil, sei lá, de término de relacionamento, perdeu o ente querido, e a gente, em vez de permitir que aquilo se manifeste, permitir que a pessoa manifeste, seja lá o que for que ela estiver vivenciando, a gente rapidamente tenta achar uma solução para animar a pessoa, ai não, vamos sair, vamos tomar alguma coisa, vamos dar risada, vamos. Que também é válido, não tô falando pra gente, né, ficar ali afundado no drama, eu acho que é válido, essa distração é válida, né? No entanto, pra gente perceber assim o quanto a gente tem medo de vivenciar as nossas próprias emoções, e por isso quando a gente vê um amigo numa situação dessa, a gente quase entra em pânico, porque a gente fala, pelo amor de Deus, para de chorar, né? Eu não quero te ver assim, porque eu quero te ver muito feliz, eu quero te ver muito alegre e tal. Sim, e por outro lado, assim, esses dias eu fiz uma sessão de terapia com uma pessoa e a pessoa passou por uma questão de término de relacionamento e de chegar no final da sessão e falar assim, então, assim, você percebe, agradece que você tá vivo e faz parte de estar vivo, viver todas essas emoções muito intensamente. Elas são muito intensas, elas são de repente muito dolorosas. A gente percebe isso como se fosse uma coisa muito sofrida e realmente é. Não estou tirando o mérito do seu sofrimento, mas no sentido de perceber que faz parte, né, de viver essas emoções, faz parte da vida. Então, a reflexão que eu queria deixar aqui é isso, assim, de quanto a gente se esforça para não demonstrar aquilo que a gente sente. Em consequência, primeiro, na verdade, não é que a gente não quer demonstrar para as outras pessoas, a gente tem dificuldade de entrar em contato com isso, aí a gente tem dificuldade de se colocar numa posição frágil e vulnerável. E aí a gente acaba não pedindo ajuda para as outras pessoas, a gente acaba não comunicando as nossas necessidades, não falando daquilo que a gente gostaria de receber das outras pessoas. E no final a gente acaba se ressentindo, porque é como se o mundo não nos amasse, né? Mas eu acho que o primeiro abandono aí que aconteceu, né, nessa história do abandono, assim, as pessoas me abandonaram, foi o nosso próprio abandono, porque a gente não consegue olhar para nossa própria fragilidade. A gente quer ser a super poderosa, super independente, mas no fundo, a gente anseia por esse toque mesmo, para que o mundo nos toque, para que as pessoas nos toquem, né? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje no vídeo. Super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê.